Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia. Que a bênção do Senhor repouse sobre ti, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Que este dia seja um dia ricamente abençoado sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você fizer no dia de hoje. Por isso nós estamos aqui apresentando o nosso dia diante de Deus, consagrando a Ele o nosso dia, a nossa vida, tudo aquilo que nós vamos fazer. E como hoje é domingo, nós vamos consagrar não só o nosso dia, mas também a nossa semana, que hoje inicia mais uma semana. Agradecemos a Deus por mais uma semana que Ele nos sustentou. Até aqui nos ajudou o Senhor, como diz a palavra. Por isso nós estamos aqui de pé, orando e buscando a presença dEle. Agradecendo a Ele por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele há de fazer, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, que Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias Ele está ao nosso lado, nos guardando, nos sustentando, nos protegendo. E segundo aquilo que nós oramos, segundo aquilo que nós clamamos a Ele, Ele tem nos respondido. E nós estamos em busca do nosso milagre, da resposta a qual nós precisamos. E nós falamos de tantos milagres nesses dias, a respeito das mulheres que se achegaram até Jesus, aquelas que Jesus foi de encontro. Enfim, Deus sempre tem uma resposta para aquele que clama, para aquele que necessita. A diferença é quando nós estamos buscando a presença de Deus, é quando nós estamos desejando realmente esta presença dele. Quando nós fazemos isso, independente das circunstâncias, ele traz a resposta. Independente da dificuldade que estamos passando ou enfrentando, ele vai resolver o problema. Agora nós precisamos estar firmes, buscando realmente esta presença. Por isso, queridos, vamos continuar orando, vamos continuar crendo, vamos continuar buscando. Hoje é dia de cultuarmos o Senhor. Vamos agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito durante essa semana. Vamos realmente glorificar o nome dEle, porque Ele é digno de receber a honra, a glória e todo o nosso louvor. E eu quero falar um pouquinho sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. É um texto bem conhecido de todos. Está aqui registrado nos evangelhos. Eu quero ler em Marcos capítulo 6, no verso 34, diz assim: E ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes de muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e disse: Este lugar já é deserto e avançada a hora. Despede-os para que passem aos campos e ao redor e pelas aldeias e comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Disse-lhes: Iremos porventura comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe respondeu e disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. E os fizeram repartindo-se em grupo de 100 e de 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Aqui está o segredo. Abençoou e partindo os pães, deu aos seus discípulos para que o distribuíssem, e por todos partiu também os 2 peixes. Todos comeram e fartaram, e ainda lhe recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E o que comeram dos pães e dos peixes eram 5.000 homens. Ou seja, Jesus ele pegou 5 pães pequenos, que aqui cada texto tem uma discriminação um pouco mais detalhada. Mas os pães eram pães pequenos. Ninguém vai para uma caminhada com pão gigante. São pães pequenos para uma viagem, uma preparação de um dia, coisa pequena. Peixes secos, preparados para comer na viagem, coisas pequenas. Mas Jesus, então, ele pega aquele pão, aqueles peixes, olha para os céus e dá graças, apresenta, consagra diante do Senhor. E aquele momento, então, ele começa a repartir, ele começa a multiplicar, ele começa ali a gerar um grande milagre.
E os discípulos então começam a distribuir para aquela grande multidão. Mas note que primeiro existe uma ordenança de Jesus. Primeiro existe uma confiança, uma fé, uma declaração naquilo que ele disse que há de fazer. E há tantas promessas que ele já derramou sobre as nossas vidas, que ele já declarou sobre as nossas vidas. Que ele haveria de nos abençoar, que ele haveria de multiplicar as nossas forças, nosso vigor, nossa saúde, nossa paz. Tudo aquilo que ele já prometeu, ele há de cumprir. E ele disse, mande que as pessoas se organizem, se assentem. Jesus, ele já tinha certeza daquilo que haveria de acontecer. Então, em primeiro lugar, há uma organização, há uma entrega, há uma confiança. E assim fizeram, se assentaram, se ajeitaram. Então, ele, ao dar graças, realmente, ele consagrou aquele pão, aquele peixe. Então, ele começa a distribuir, ele começa a entregar. E ali não falta. Enquanto ele vai tirando, não vai parando. Lembra do azeite? A farinha da panela, ou o azeite da botija, o azeite da outra viúva também não para de jorrar enquanto há uma vasilha vazia. Ou seja, enquanto houver um faminto, enquanto houver alguém que está clamando, não vai parar de se manifestar o poder de Deus, o milagre, não vai parar de se manifestar, de crescer o pão, de crescer o peixe, não vai parar de vir a resposta enquanto você estiver clamando, enquanto você estiver apresentando a sua vida, as suas petições, a sua necessidade diante do Senhor. Deus não vai parar de se manifestar, Deus não vai parar de multiplicar aquilo que você precisa. Porém, queridos, o segredo não está simplesmente na petição, está na gratidão. Quando nós somos gratos a Deus, quando nós consagramos a nossa vida, as coisas que nós temos a Deus, então ele faz parte daquilo que nós temos, daquilo que nós cremos, então ele começa a multiplicar. Porque onde Jesus está, não há fome. Onde Jesus está, não há escassez. Aonde Jesus está, não há doença. Onde Jesus está, não há falta, porque ele é o multiplicador. Mas quando nós somos gratos a ele, ele traz a resposta. Porque a ingratidão nos separa, nos distancia de Deus, mas a gratidão nos atrai, nos aproxima de Deus. Então aqui ele deu graças, apresentou ao Pai aqueles pães, aqueles peixes, então ele começou a multiplicar, a só entregar. Então, quando eu e você, nós agradecemos a Deus, somos gratos a Ele, glorificamos a Ele, apresentamos e consagramos o nosso dia, a nossa semana, aquilo que nós vamos fazer, o nosso trabalho, a nossa empresa ao Senhor, tenha certeza que Deus ele vai fazer parte daquilo. Deus vai fazer parte de tudo aquilo que nós consagramos a Ele. Então, nunca vai parar a multiplicação. Enquanto houver uma necessidade, Deus vai se manifestar, vai multiplicar. Amém? O segredo está na nossa gratidão, na nossa consagração. Por isso, vamos mais uma vez consagrar o nosso dia, a nossa semana ao Senhor. E Deus ele vai multiplicar a saúde, a paz, a alegria, vai multiplicar a força, o vigor. E aonde não houver, Deus vai acrescentar. E o pouco que tiver, Deus ele vai multiplicar. Aleluia. Então vamos orar? Vamos declarar essa palavra consagrando o nosso dia, nossa semana ao Senhor. E veremos que nessa semana haverá uma grande multiplicação da graça e do favor de Deus sobre as nossas vidas. A presença dele vai ser tão grande na sua vida, vai ser tão grande na sua casa, que você vai ver. Pessoas vão olhar e vão realmente observar. Por que Jesus mandou recolher os pedaços? Primeiro, que não é justo jogar fora aquilo que é santo, aquilo que é consagrado. E segundo, para ver a grandeza de Deus. 12 cestos ali que sobrou, ele mandou recolher de pedaços, mas eram só 5 pães e 2 peixes. É para que você possa olhar e ver, assim como aquela multidão, para eles verem que além de todos comerem à vontade, ainda sobrou. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele não simplesmente supra aquilo que nós precisamos. Ele sempre acrescenta para que tenhamos sobra, tenhamos uma condição de dar continuidade nos passos a seguir. Porque ele não faz um milagre somente aquilo que nós pedimos. Senhor, eu preciso saúde. Por exemplo, uma pessoa que está com câncer. Eu quero saúde nesta área, estou com câncer em tal lugar, um caroço, um nódulo, alguma coisa assim. Deus não arranca somente aquilo, ele cura por inteiro, por completo. Deus faz um milagre por completo. Aleluia. É assim que Deus trabalha.
Então vamos orar e vamos consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós vamos fazer no dia de hoje e durante a semana. Aleluia! Não esqueça do seu like, da sua curtida, do seu compartilhamento. E você que é novo no canal, ainda não se inscreveu? Então te inscreve. Você não vai pagar nada e você vai estar sendo coberto com uma oração. Para isso, venha fazer parte deste grupo. Eu estou aqui todas as manhãs orando, intercedendo pela sua causa, pela sua casa, pela sua família. Então juntos vamos romper, vamos continuar sendo abençoados. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti, na manhã de hoje, oramos mais uma vez e clamamos a Ti pela Tua gloriosa presença, porque sem ela nada podemos fazer, Senhor. E todas as vezes, ó Pai, que nós olhamos para a Tua palavra, nós vemos a multiplicação, nós vemos o milagre, nós vemos a salvação, a libertação, a restituição. Pai, e o Senhor está querendo fazer também no dia de hoje nas nossas vidas. Por isso, Pai, nós queremos desde já, em primeiro lugar, pedir perdão por falhas, pecados, por tudo aquilo que nós cometemos durante essa semana que passou. Pai, porque muitas vezes nós esquecemos de fazer algo, até mesmo agradecer, ser gratos por tudo aquilo que o Senhor fez. Por isso, Pai, nós te louvamos e já pedimos perdão por esquecimento, muitas vezes, por falhas e pecados, mas clamamos a Ti que o Senhor receba a nossa gratidão nesta manhã, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a tua mão forte tem nos sustentado. O Senhor tem realmente nos dado os benefícios que nós precisamos, a força, o vigor que nós precisamos. Por isso nós estamos aqui, orando mais uma vez. E nós queremos mais um dia, Pai, consagrar o nosso dia ao Senhor. Consagrar a nossa semana ao Senhor. Pedindo, Deus, que a multiplicação, que a manifestação do teu poder, da tua misericórdia, Pai, esteja sobre nós. Esteja sobre os nossos passos, sobre os nossos sonhos, sobre o nosso projeto, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa empresa, sobre tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, que haja a graça e o favor do Senhor, que haja a multiplicação. Por isso, Pai, nós consagramos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nós consagramos, Pai, os nossos bens ao Senhor, consagramos a nossa empresa ao Senhor, o nosso trabalho ao Senhor, tudo aquilo que nós temos e possuímos, Pai, nós consagramos a Ti. Nós entregamos tudo diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos dirija, nos conduza mais um dia, mais uma semana, para que sejamos bem-sucedidos. Por isso, Pai, que ao colocarmos as mãos, Pai, no trabalho, nos nossos afazeres, assim como o Senhor pegava aquele pedaço de pão e os peixes, Pai, e distribuía, e não parava de manifestar, não parava de crescer, da mesma forma, Pai, nós vamos multiplicar tudo aquilo que nós estivermos empreendendo, fazendo, Pai, sejamos realmente abençoados de tal maneira que nós veremos a multiplicação, o manifestar do teu poder. Por isso, Pai, nos conduza desta forma nos dias de hoje, porque nós precisamos da tua presença, da tua graça, do teu favor. Pai, levanta todo aquele que está caído, que está fraco, que está desanimado, Pai, que está triste, que está, Pai, sem força e sem vigor, seja uma força física, seja uma força emocional, seja uma força espiritual, que o Senhor dê um ânimo, um sustento novo a cada um, Pai, que eles sejam fortalecidos na força do seu poder. Por isso, Pai, no nome de Jesus, oramos nesta manhã, para que o Senhor dê realmente, Pai, o ânimo que cada um necessita para romper mais um dia, mais uma semana em vitória, pelo nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Por isso, Pai, quebra todas as cadeias, todos os grilhões, todos os atrapalhos, todos os impedimentos, tudo aquilo que é contrariedade, tudo aquilo que muitas vezes tem se levantado contra as nossas vidas, quebra e desfaz. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos caminhos abertos, portas abertas, declaramos, Pai, novas conexões, novas oportunidades. Pai, tudo aquilo que o Senhor tem reservado no seu bom tesouro no céu, derrama sobre cada pedido, cada pessoa que está orando, que está clamando aqui nesta manhã. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus nós clamamos, Pai, pela tua gloriosa presença. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um dia ricamente abençoado, uma semana ricamente abençoada, com paz e prosperidade, no nome de Jesus. Deus te abençoe, um bom domingo e uma boa semana, em nome de Jesus.